Olá, tudo bem? Sou Reginaldo Rocha, evangelista e professor bíblico. Bem-vindo a mais um estudo da série A Plenitude do Evangelho. Como você pode ver, estamos aqui num cenário totalmente diferente. Estamos na Argentina, na cidade de Malargüe, província de Mendonça. Como eu havia dito no primeiro vídeo, iria estar falando os motivos pelos quais estamos fazendo essa série. Dois grandes motivos. E para isso, escolhemos um lugar especial para tratar de um tema muito especial. A volta de Jesus. Esse é o tema de hoje. A volta do nosso Senhor Jesus. E não tem como não se emocionar, pois é a grande esperança, a esperança de todo cristão, de todos que acreditam no nosso Senhor, de que em breve Ele vai voltar. Como já havíamos estudado, Jesus hoje Ele está no lugar santíssimo, intercedendo por nós. É Ele que leva as nossas orações até o Pai, que apresenta nossas orações para Deus, através do sacrifício feito na cruz. Olha só, Apocalipse capítulo 8, verso 3 e 4. Diz o seguinte: abra sua Bíblia, acompanhe conosco. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então esse anjo, a qual o Apocalipse fala, que está com o incensário na mão, é o nosso Senhor Jesus, porque Ele é nosso único intercessor. E olha um ponto interessante aqui. Diz a palavra que Ele ficou a oferecer incenso com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono, diante do Pai. Ou seja, aqui é o momento único a qual nosso Senhor, Ele vai apresentar perante Deus todas as orações dos santos. É a última intercessão. Nosso Senhor vai chegar perante o Pai e dizer: Senhor, Deus poderoso, aqui está a última intercessão feita, que eu estou realizando as últimas orações dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais. Essa é a última intercessão. E quando finalizar, o verso 4 diz: e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou sobre a terra. Aqui indica o fim da intercessão. Acabou-se a oportunidade de salvação. Não há mais oportunidade de salvação. Acabou. Pois se não há intercessor, não há salvação. Não há perdão mais dos pecados. E aí nós vamos para Apocalipse, capítulo 16, verso 17. E aqui João escreve o que após o fim da intercessão de Jesus, o que irá acontecer. Capítulo 16, verso 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito estás, ou está feito. O que acontecerá após finalizar a intercessão? Em João, capítulo 14, verso de 1 a 3, Jesus promete algo. Vamos ler? João 14, do 1 ao 3. Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou estejais vós. Jesus, quando partiu aqui da terra, quando morreu, ressuscitou e foi ao céu, Ele foi preparar um lugar para cada um de nós. E não pense você que Ele foi preparar uma casa. Não, Ele foi preparar o nosso acesso até o céu. É isso que Ele está fazendo hoje. Ele está, segundo a palavra, ministrando
no santuário celestial, intercedendo por nós, para que estejamos aptos a estarmos no céu. Jesus prometeu que vai voltar. Assim que ele finalizar sua obra no céu, ele vai voltar para nos buscar, para estarmos para sempre com o Senhor. Em Hebreus capítulo 9, versos 27 e 28, diz o seguinte: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Tem uns pontos interessantes nesses versos. Olha só. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Então, quando o ser humano morre, fica aguardando o juízo. Também, tendo Cristo oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, daqueles que o aceitam, é claro. Aqueles que não aceitam, a morte de Jesus foi em vão. Mas para aqueles muitos que aceitaram e que aceitam a morte de Jesus, o sangue derramado para perdão dos pecados, isso é certo. Diz a palavra que ele aparecerá, a mesma certeza que temos da morte, a mesma certeza que temos de que o sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados, também a mesma certeza de que ele virá pela segunda vez, sem pecado, buscar aqueles que os aguardam para a salvação. Amém? E como Jesus vai voltar? Como ele virá? Apocalipse capítulo 1, verso 7. Acompanhe comigo. Diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. De que forma Jesus vai voltar? Nas nuvens do céu. E a palavra diz que todo olho verá, todo o planeta verá nosso Senhor voltar. A palavra diz que nosso Senhor tem 3 características: onipotente, pode todas as coisas; onisciente, sabe todas as coisas; e onipresente, está em todo o lugar. Então, quando ele voltar, todo olho o verá, pois ele estará em todos os lugares. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Virá em pessoa, pessoalmente. Da mesma forma que nós estamos falando aqui, ele virá pessoalmente. É essa a mensagem que os anjos deram aos apóstolos. Esse Jesus que vocês estão vendo subir, que esteve com vocês após ressuscitado, comeu com vocês, ele ficou vários dias aqui com os apóstolos, ensinando-los, os orientando-os, e ele pegou e subiu para o céu. E do mesmo jeito que ele subiu, os anjos falaram, da mesma forma que ele está subindo, ele vai voltar. Mateus 24, verso 27. Abra sua Bíblia. Esse tema nos deixa vivificados, felizes, revigorados. Mesmo em meio ao frio, estamos aqui congelando, mas o poder da palavra, o poder dessa mensagem nos aquece. E olha só, Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então nosso Senhor aparecerá nas nuvens com poder e muita glória. Não tem como, não há como ninguém perceber. Haverá muito poder, muita glória, e todos vão ser atraídos para o nosso Senhor. E lá do céu, ele enviará seus anjos
a buscar os seus filhos, os seus fiéis, aqueles que o serviram. Será um momento glorioso, o momento aguardado por todos os cristãos, por muito tempo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 em diante, diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos ou que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui a palavra diz que o Senhor, dando a sua ordem, Ele virá nos buscar. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos, os que estiverem mortos, todos vão ressuscitar. Depois os vivos, os que ficarem vivos na volta do Senhor, serão juntamente com esses ressuscitados levados para o céu. Observa algo interessante aqui nesse texto. Diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Então a pessoa, como nós já estudamos, a pessoa quando morre, aguarda o juízo, de acordo com Hebreus capítulo 9. Como nós estudamos a respeito da morte, não há uma alma, não há um espírito que quando a pessoa morre fica. A vida, não há vida. A pessoa fica dormindo, aguardando o retorno do Senhor, aguardando a primeira ressurreição ou a segunda ressurreição. Compreende que o texto é claro? Ao nosso Senhor Jesus voltar, Ele irá ressuscitar a todos aqueles que o serviram. Presta atenção agora. Há duas coisas que me motivaram a fazer esse vídeo. A primeira é a certeza de que Jesus vai voltar. É a certeza de que em breve Ele vai voltar, pois todos os indícios, todos os sinais, todas as profecias estão se cumprindo. E é certo que Jesus em breve vai voltar. E Jesus já está voltando. Essa é a primeira coisa que me motivou a fazer esses vídeos. Para proclamar, para dizer a você que em breve Jesus vai voltar. Todos os apóstolos escreveram com a certeza de que Jesus voltaria no seu tempo, mas não foi, pois os sinais ainda não tinham se cumprido. Mas agora os sinais já estão se cumprindo. Mateus capítulo 24, verso 14. E será pregado este evangelho do reino para todo o mundo, para testemunhar todas as nações, e então virá o fim. É a última profecia, e nós vemos que esse evangelho está sendo pregado. Essa profecia já está se cumprindo. Em breve nosso Senhor irá voltar. E ainda diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim. Então não se engane com falsas doutrinas que dizem que a igreja, que os fiéis serão arrebatados antes da grande tribulação. Não se deixe enganar. Os filhos de Deus, os servos de Deus, passarão pela prova final. Farão parte do grande conflito final, da batalha final. Porque todos os discípulos, todos os grandes reformadores, todos os cristãos, a maioria dos cristãos da Idade Média, passaram por grandes tribulações e venceram. Muitos foram mártires, deram a vida pelo Evangelho. Nosso Senhor, nosso Mestre, deu a vida, sofreu pelo Evangelho. Acredita que nós passaríamos isentos, sem nenhum arranhão, sem ser provados, sem mostrar realmente a nossa fé? A palavra diz: aquele que perseverar até o fim, aquele que passar pela grande tribulação, esse será salvo, esse mostrará que realmente quem é o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, a quem servem. Segundo motivo ao qual estamos fazendo essa série é que há muito tempo nós viemos estudando, passamos anos, eu e a Marilane, a Mar,
anos estudando, dedicando-nos. Tudo isso que nós estamos apresentando a vocês é um resumo, é parte do que nós estudamos, é parte do que nós temos vivido, do que nós vivemos. E isso tem mudado a nossa vida, mudou a nossa família. Ficamos mais fortes, mesmo em meio aos vendavais, às tempestades. E teve um momento, o ano passado, que estávamos estudando, estávamos lendo um livro, chama O Desejado de Todas as Nações, na última internação dela. E ali nós choramos, nos alegramos, foram momentos felizes, mesmo em meio à dor, à incerteza da vida, a angústia de passar pelo vale da sombra da morte. Estávamos ali felizes, alegres, porque a certeza da vida eterna nos é assegurada. A certeza da salvação está brotada e enraizada em nossos corações. E não tinha como não ficarmos felizes, pois é a única esperança que temos nessa vida. É que há algo preparado para nós, algo maravilhoso. Mesmo em meio à morte, em meio à doença, às dificuldades do dia a dia, da vida, nós temos essa esperança, essa certeza que nos faz permanecer em pé. E naquele último momento, que eu jamais vou me esquecer, nós tínhamos um sonho, que era gravar esses vídeos. Quando nós saíssemos daquele hospital, nós faríamos esses vídeos. Mas pela vontade de Deus, que Deus sabe todas as coisas, isso não foi possível. E ficou o sonho, ficou a esperança, o desejo de continuar. E é esse o motivo que estamos aqui, fazendo esses vídeos. E hoje nós estamos aqui, eu e meus filhos, Pedro, Laísa, seguindo em frente, com a certeza da breve volta do nosso Senhor, nos preparando para esse grande dia a qual todos irão ser ressuscitados, todos os mortos. Iremos rever nossos amigos, nossos queridos, pessoas que nós amamos. Nosso Senhor trará de volta todos aqueles que o serviram. Com certeza ela estará conosco novamente. Pois o exemplo de mulher, o exemplo de mãe, de esposa, principalmente de cristã, ela deixou. Algo incrível, algo que eu não consigo expressar. Não somente eu, mas todos que a conheceram, que participaram da vida dela, são testemunhas do que ela foi como cristã, como mãe, como esposa e como mulher também. Uma mulher de caráter, íntegra, honesta e justa. Não deixe você de se preparar também, pois a promessa está próxima de se cumprir. Nosso Senhor em breve voltará. Que Deus abençoe, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e seus comentários também. E não se esqueça, porque o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar.